E agora, desenvolvimento e implementação de cruzeta conjugada para vagões ferroviários de carga. Projeto, materiais e desempenho dinâmico, autor Giovanni Augusto e coautores Paulo Sérgio Costa e Herbert Jesus da Vale. Vamos lá. Boa tarde, turma. Paulo Costa, da Engenharia do Setor Norte, Carajás, atendo aí a engenharia de rodantes e vagões. Boa tarde, Giovanni Dias, engenheiro responsável pela estratégia de manutenção de vagões da Estrada de Ferro Carajás. Nosso trabalho é mostrar aqui para a indústria ferroviária e para as operadoras esse desenvolvimento patenteado, cruzeta conjugadas, utilizado no sistema de choque e tração dos vagões ferroviários operado pela Estrada de Ferro Carajás. Certo. Dentro desse contexto, esse trabalho de desenvolvimento desse novo projeto visa responder essas quatro desafios básicos. Primeiro desafio, a operação de carga da Estrada de Ferro Carajás. Hoje, a gente vai mostrar lá na frente como é a grandiosidade dessa operação, trens longos. Segundo, a necessidade de evolução tecnológica. A gente viu hoje, numa palestra pela manhã, a quantidade de escoamento de carga que hoje a indústria ferroviária faz. Então, isso é um desafio de engenharia. Terceira pergunta a ser respondida com esse desenvolvimento. As falhas recorrentes ao sistema de choque e tração. E a quarta pergunta é o impacto na disponibilidade do ativo e da manutenção. Então, esse projeto visa responder essas quatro perguntas básicas. E os objetivos? Apresentar esse desenvolvimento para a indústria ferroviária local e, assim, ouvi-los também em pontos de melhorias. Segundo, os critérios normativos. Qualquer desenvolvimento requer consulta de normas internacionais, seja a R, seja a BNT. Então, esse projeto tem que estar de acordo com as normas nacionais e internacionais. E os resultados de campo, vamos mostrar para vocês aqui os resultados de campo desse novo desenvolvimento da cruzeta conjugada. E eu mostro para vocês aqui os desafios da FC em números. Hoje a FC tem 992 quilômetros de extensão, 104 pontes ou viadutos, 299 locomotivas, mais de 24 mil vagões. E hoje nossos vagões operam em 3 modelos de trem. Trem 330 vagões com aproximadamente 3 quilômetros de extensão. Trem 440 vagões, aproximadamente 4 quilômetros de extensão. E temos o trem de 660 vagões, que dá um comprimento básico de 7 quilômetros de extensão. Então, para atingirmos esses desafios de alta demanda de transporte e também esse tamanho de trem de maneira bem longa, 7 quilômetros de extensão em um trem, não é fácil. Então, precisamos desenvolver materiais rodantes de alta resistência mecânica e que consiga comportar e suportar os esforços dessa grande composição aqui de 440 e 660 vagões. E analisando a condição atual, hoje, para executar a ligação de um vagão com o outro, a gente tem um sistema de choque e tração. O sistema de choque e tração é composto por engate, é composto pela mandíbula e tem o sistema de choque e tração ali, que é aquele componente verdinho ali, que é o aparelho de choque. E dentro dessa ligação, a gente tem a configuração da cruzeta rotativa e da cruzeta lisa. Esses dois ali destacados ali pela frente. E ele faz esse movimento que é mostrado aqui nessa figura à sua direita. Esse movimento aí, desses dois componentes, eles causam desalinhamento. E esse desalinhamento causa desgaste no futuro, e acaba que esses desgastes geram quebra, e essa quebra, consequentemente, ele gera a separação do trem. Ou seja, a gente conhece comumente como
quebra de trem, né? Quando uma composição de 330 vagões ela se fraciona, ou seja, ela quebra e acaba que aquela composição ela perde a integridade, e com isso a composição para, gera impacto no transporte e acaba assim gerando transtorno para os clientes que utilizam o transporte ferroviário. E a metodologia, o que é que analisamos essa situação da cruzeta rotativa e a cruzeta lisa? A gente elaborou uma metodologia para investigar esse fenômeno e, consequentemente, desenvolver uma solução. Dentro da metodologia, temos o diagnóstico de falha, que vai analisar as falhas ao longo dos anos. O projeto e a modelagem, né? Usamos aí várias ferramentas de elementos finitos, análise de materiais para realmente calcular essa resistência mecânica. Aí passamos para a etapa de materiais, que é a parte muito importante, né? Tipo de aço, resistência mecânica, tratamento térmico. Então, a gente passou para análise e seleção do material a ser utilizado nesse desenvolvimento. Claro, como eu falei para vocês, temos que obedecer às normas internacionais e nacionais. E, por último, a validação. Construímos o protótipo junto com fornecedores parceiros aqui no Brasil e colocamos esses componentes para teste em campo, né? Colocou no trem 440, colocamos nos trem 330 e colocamos também no trem 660 para ver como que é esse comportamento dinâmico desse novo desenvolvimento. Olhando pelo diagnóstico de falha, você vê que tem muita oscilação aqui e um número excessivo também de falha de quebra de trens, né? De cruzeta, seja cruzeta rotativa, seja cruzeta lisa. Então, você vê aqui que tem ainda, não é um processo estável, né? É instável ainda, ou seja, tem meses que tem pouca falha, mas tem meses que tem muita falha. Então, isso também gera muito transtorno aí ao programa de transporte do mês, né? E aqui uma foto que sintetiza, né, como que é a situação do conjunto de choque-tração após a falha aí da cruzeta lisa e da cruzeta rotativa. Você vê ali aquelas marcas espelhadas, tudo aquilo ali é o desgaste em decorrência do alto esforço que esses componentes sofrem. Imagine, né, cada vagão transporta 104 toneladas. E multiplica isso, 104 toneladas, por 330. Imagine as tensões mecânicas e dinâmicas que esses componentes sofrem. Então, são, para ter uma ideia, 180 toneladas ali que, em média, cada componente sofre em uma operação de regime de alta demanda de transporte. Então, esses desgastes aqui é preocupante e acabou a gente reforçando aí a necessidade de um novo desenvolvimento. E aqui, na projeto em modelagem, a gente precisava modelar, né? Então, para modelar, a gente escolheu algumas variáveis de uma grande importância na literatura internacional, né? Módulo de elasticidade, a gente obedeceu à norma, o coeficiente de Poisson, densidade, limite de escoamento, resistência mecânica à tração, dureza Brinell, energia de impacto, que é o Charpy, né? O insight de Charpy, e o fator de segurança. Então, todas essas variáveis recomendadas internacionalmente, a gente colocou isso na modelagem. E na seleção dos materiais. Usamos o aço padrão AR, né? AR, conforme preconiza a AR, né? O aço desenvolvido aí para o sistema de choque e tração. Também com tratamento térmico específico, né? Normalização e revenimento. E também a caracterização conforme a STM A29 e a STM A576. Então, usamos isso tudo no desenvolvimento. E também os ensaios mecânicos, para saber se a gente está disponibilizando para o equipamento, para o componente, as especificações internacionalmente corretas. Então, tem os ensaios mecânicos de dureza Brinell, ensaio de tração e ensaio de impacto. E a validação, né? A validação, a gente espera, né? Aí o Paulo vai apresentar os resultados. A gente espera um desgaste de 0,6 milímetro mês, conforme a simulação que a gente fez em elementos finitos. Também, conforme o dimensional, também importantíssimo, né? A gente atentar para o dimensional, não pode ter desvio de dimensionais por causa da montagem, né? Também o teste de desempenho de vagões, né? Então, desgaste ali de 2 milímetros na região horizontal, 2 milímetros ao ano.
E, por último, é o teste de desempenho dos vagões, né? A gente vai analisar se teve fratura nesse período de teste também. E o Paulo agora aqui vai apresentar os resultados aí, após a metodologia, os resultados alcançados. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, vocês perceberam que toda a dinâmica foi feita para trás para chegar nesse objetivo, né, todos os estudos. Aí chegamos nos resultados que, através do CAD 3D, né, usamos as metodologias do sistema, usando a metodologia da R. E, ao longo dos anos, a gente viu que teve uma perturbação durante esse período, e a gente faz uma prospecção dos próximos anos, a gente zerar essa perturbação, manter alinhado com esse ativo que a gente desenvolveu dentro da nossa área, né, que é a cruzeta conjugada. Aí o desgaste esperado que a gente simulou foi na casa dos 0,6, e quando a gente retirou esse componente para fazer análise, a gente encontrou o 0,4, né, no caso, mais baixo ainda. Então, um ponto positivo para a gente, o desenvolvimento que a gente realizou durante esse período. Esse teste rolou em 675 dias, retiramos o componente, fizemos a análise, e o componente estava perfeito. Está aí uma foto deles aí ilustrada, né? Aqui está o desenvolvimento, já falei, né? Passa aí. Tá, e aqui a gente está finalizando um trabalho que a gente fez, né, simulado, para vocês entenderem como é que funciona isso no trem, no trajeto aí de Carajás até São Luís. Aqui temos a situação anterior, né? A cruzeta lisa separada da cruzeta rotativa, né? Que dá aqueles desalinhamentos e aquelas quebras. Aí durante a dinâmica, né? Ocorrem os desgastes. E esses desgastes afetam os mecanismos aí internos do conjunto de choque-tração, né? Aí tem o desalinhamento, acaba pela dinâmica subindo aí a cruzeta lisa, e com isso gera um desgaste. Você vê ali tipo uma usinagem, né, na parte superior. Esse desgaste diminui a área da seção transversal, e essa diminuição da área da seção transversal acaba quebrando o conjunto e ocorrendo a separação do trem. Aí você observa ali o tanto o desgaste na cruzeta rotativa quanto o desgaste na cruzeta lisa. Aí a solução encontrada, né, a gente unificou as peças, né, no laboratório, fez todos os testes aqui, que o Giovanni citou, colocamos em teste e botamos para rodar. Surpresa nossa que o desalinhamento manteve, né, ele subiu ao longo do tempo, e a força linear, né, que ocorre no 3660, 440 e no 330, ele cessou. Então, todas as peças que a gente colocou, a gente botou em 20 duplas, 40 vagões, e a gente intercalou entre o trem 330, né, 660 e 440. Isso a gente vai ter ganho em desgaste de componente, as braçadeiras rotativas, que a gente não consegue recuperar, elas estão voltando perfeitamente no seu estado, né, de origem. Não teve praticamente nenhum desgaste. Como a cruzeta conjugada, ela não tem um deslocamento vertical, ela manteve um alinhamento, e isso manteve uma força vetorial vertical praticamente neutra, né? Além do nosso trem ter esse impacto grande aí na circulação, e isso dá uma força, né, ao longo do trem, durante a sua circulação na via. Então, esse trabalho aí fechou aí para a gente com chave de ouro, e a gente teve redução de custo, né? A gente não vai mais ter esse desgaste nas braçadeiras, as cruzetas aí unificaram, não vão ter mais esse desgaste nas cruzetas, tem a primeira cruzeta aí a gente já analisou, as outras também já chegaram tudo para análise, e esse material a gente patenteou, né? Está patenteado, eu, o Giovanni e o outro nosso colega que não esteve aqui por problema de doença, né? Mas ele não veio, mas a gente patenteou esse material, e a partir de 2026 a gente tendencia a aplicar em todos os nossos vagões de minério. Então, praticamente, a gente vai reduzir o custo, manter a estabilidade, ganhamos também em milímetro, né? Cada vagão desse está em torno de folga tirada de 1 a 2 milímetros, então você calculando ao longo do trem, você retira essa folga, isso é muito benéfico para o choque de tração durante a sua dinâmica. Muito obrigado aí, pessoal.